Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. 4 de fevereiro de 2023, nesse sábado, estamos na quarta semana do tempo comum, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. E o evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhe disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos meditando a vida missionária de Jesus. Há um período na vida de Jesus que é chamado de vida pública. Nós não sabemos quantos anos são. Talvez, a gente fala 3 anos, né? Mas é sempre um número meio simbólico assim. Quanto tempo que Jesus viveu publicamente, a gente não tem muita noção, mas foi pouco tempo. A maior parte da vida de Jesus foi um anônimo, desconhecido, que não tem nada sobre ele, não tem nada registrado, nada escrito, nada falado, viu? Até porque era impossível também, porque naquele mundo lá, mundo da Galileia naquela época, não se registrava, não falava nada, não tinha noção de história. A questão era você viver a sua vida e pronto, e basta. Quem era conhecido é quem mandava mesmo na Grande Jerusalém ou no Império Romano. É muito interessante a gente ver que Jesus foi aos poucos criando um grupo de missionários, criou um grupo de 70, 72, mandou-os em missão e depois, logo em seguida, voltou eles contando o sucesso da missão. Esses processos às vezes acontecem, você sai, faz algo, depois você volta, conta o sucesso da missão. E Jesus convida-os para descansar, mas havia tanta gente entrando e saindo ali, e esse povo a gente começa a descobrir que é um povo necessitado, até do ponto de um certo desespero, viu? O que a gente tem às vezes é um povo abandonado, que é vítima da ideologia dos outros. Em relação a Jesus, se esse povo pode ir ao encontro de Jesus, é sinal que eles estão vendo em Jesus algo diferente, porque o povo não tinha consideração pelo mundo religioso. Como não sabia ler a lei, era considerado como sendo malditos. E Jesus começa a dar atenção a quem é maldito, a quem não tem chance de salvação, a quem é odiado por Deus, porque ao ficar doente, ao ter um problema de físico, ao ter um problema de doença, você era considerado um ser humano maldito, sem a graça e a bênção de Deus. Uma mulher estéril era considerada amaldiçoada por Deus. E é interessante que na Bíblia as mulheres estéreis ofereceram grandes homens para a humanidade. Grandes homens para a humanidade, para a fé. Então nós temos no Evangelho de hoje essa dimensão da missão, essa dimensão da preocupação de Jesus acolher a todos e estabelece até uma dificuldade de se alimentar. E mesmo assim Jesus acha que é necessário a gente ter um tempo de descanso. E aí ele joga o pessoal num barco, vamos para outro canto. E o pessoal o reconhece, corre e chega primeiro do que ele ao outro lado. Isso revela que no mundo há pessoas que estão perdidas. Há pessoas desesperadas em busca de salvação. Há pessoas desorientadas, como são essas pessoas hoje procurando Jesus, que não tem limite, viu? A tal ponto de Jesus não conseguir descansar,
não conseguir dar comida para os seus apóstolos, ter que fugir, mas mesmo assim fugindo não dá certo. Por isso a messe é grande, os operários são poucos e a prece de Jesus: mande operários para a sua messe, para a colheita, porque as coisas são de Deus, não são nossas. E quando a gente olha todo esse contexto religioso dessa vida, a gente vê a angústia que é a dimensão de uma população, de um povo que não tem Deus, mas que é Deus. Que não tem Deus, mas que é Deus. Por isso que a gente vê esses fenômenos evangélicos, religiosos, de multidões que chega até o ponto de uma loucura, de um fanatismo, ou algumas outras coisas, porque é o ser humano em busca de algo que possa preencher o seu vazio. Viu? É o ser humano em busca de algo que possa preencher aquilo que não está completo. E como eu não nasci completo, eu preciso me encontrar. E essas pessoas estão encontrando em Jesus uma bênção. Estão encontrando em Jesus uma acolhida. Estão encontrando em Jesus uma possibilidade de continuar vivendo, de continuar construindo a sua história. E o cansaço, por outro lado, que Jesus vê nos seus apóstolos, de não conseguir oferecer para eles um tempo de descanso e nem de comida. Por isso, nesse mundo doido que nós vivemos, cabe a cada um de nós fazer a mesma prece que Jesus pediu que a gente fizéssemos, que tivéssemos mais missionários, que essa paróquia tenha mais lideranças para poder a gente acolher a todos que precisam, servir a todos que precisam nessa cidade, para que a gente possa dar testemunho da fé que nós temos em Jesus Cristo. Que a igreja tenha bons pastores capazes de orientar e acolher as pessoas e ser exemplo e testemunha de gente que ensina, gente que educa, gente que fale alguma coisa que ajude as pessoas e não um discurso que você não sabe onde é que a pessoa está querendo dizer, o que está querendo dizer. Mas nesse mundo dos milindres, viu? E dos covardes e dos medrosos, a gente muitas vezes acaba não cumprindo a nossa missão, que é anunciar Jesus Cristo, anunciar a salvação e convidar a conversão sem violência, viu? A conversão sem agressividade, a conversão realizada na lógica do amor. Um abraço e até mais.